Olá a todos! Hoje eu vou falar um pouco sobre o mito de Ísis e relacionar as cartas da sacerdotisa e a carta da lua. Eu estou me baseando a este livro aqui, chamado Mulheres, Mitos e Deusas, mas existem diversos outros livros relatando sobre mitologia, e etc. Mas a gente vai conversar um pouco sobre esse mito de Ísis e o que tem a ver com as cartas da sacerdotisa e a carta da lua. Ambas estão conectadas? Será? Não? Por quê? E etc. Esse aqui é só um ponto de vista, não é uma realidade absoluta, uma verdade absoluta, é apenas como eu vejo, tá? Então, se for verdade, pegue para você, se você achar que não é verdade, descarte e pode dar dislike, o que você achar melhor. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre a mitologia em si de Ísis e aos poucos eu vou introduzindo a carta da sacerdotisa. O que acontece? Para a gente entender um pouco sobre a mitologia egípcia, a gente tem que entender a mentalidade dos egípcios, tá? Então, primeiro a gente começa lá no Antigo Egito na observação. Então, eles observavam muito a natureza, observavam os astros, observavam o que estava em volta, e essa observação fez com que eles concluíssem certas verdades. O que seria? Uau, existe o dia e existe a noite. Existe o nascimento e existe a morte. Existe o bem e existe o mal. Certas dualidades. Então eles colocavam a vida de uma forma mais dual, tá? E através disso, através dos sacerdotes do Nilo, eles contavam certos mitos. E esses mitos eram uma verdade, tá? Então, um certo dia, o Sol, o grande e poderoso Sol, deu origem a 4 divindades: Geb, Nut, Shu e Tefnut, tá? Então, Geb, vou começar com Nut. Nut, após ser criada, subiu e deu origem ao céu, ao esplendor do céu. Geb, por sua vez, deu origem à terra, à matéria. Ishu e Tefnut, após essa origem de céu e de terra, ambos entraram na atmosfera e deram origem ao ar, à atmosfera. E assim foi criado todo o universo, ou o que a gente entende de universo. Pois bem, um belo de um dia, Geb, que é a terra, Nut, o céu, se juntaram no cosmos e deu origem a 4 divindades que são importantíssimas no panteão egípcio, que são os clássicos, né? Que é Osíris, Ísis, Sete e Néftis, tá? Esses, então, são o quê? 2 masculinos, que são Osíris e Sete, e 2 femininos, deuses femininos, Néftis e Ísis. E assim foi possível esses deuses entrarem na Terra e terem diversas personalidades. Então, após a criação, o Sete, ele desenvolveu, ele tinha uma maldade, entende? Ele foi criado essa maldade,
Maldade no sentido que a gente observa de dualismo, porque depois a gente vai entender um pouco o papel de Sete, tá? Então, Ísis e Osíris se casaram e foi possível que os dois governassem Buzíris, que era uma cidade do Baixo Egito. Então eles estavam lá governando, lindos e maravilhosos, e Sete nutria aquele sentimento de inveja, agora é cachorro para todos os lados, aquele sentimento de inveja, de raiva, porque ele queria também governar Buzíris. Até que teve um belo de um dia, Sete chegou até Osíris e o matou. Se gladiaram e Sete vence, mata seu irmão e esquarteja em 14 pedaços. Gente, esses números não é assim jogado, né? Aí um dia os sacerdotes simplesmente, vou inventar um número aqui, é 14, vai ser 14. Não, tem uma simbologia, tem um significado. Vocês vão ver que esses números, eles não são à toa, jogado, né? Enfim, 14 pedaços. E para a deusa Ísis não velar o corpo, ele espalha esses pedaços de Osíris para o mundo e ele toma o trono do irmão e governa Buzíris. E aí, meu amigo, a maldade reina em Buzíris, no Antigo Egito, toca assim, todas as maldades possíveis estão nas mãos de Sete. E essas maldades também incluem maldades para as duas irmãs, Ísis e Néftis. O que acontece? Aí que entra a nossa querida Ísis. A nossa querida Ísis, por quê? Ela entra numa saga, junto com a irmã Néftis, a encontrar esses 14 pedaços do irmão e seu marido. E busca, e vai e busca. E junto com Anubis, que é, né, lembra o chacal, né, o deus da morte, eles vão encontrando outro membro, perna, pescoço, cabeça, tronco. Eles encontram quase tudo de Osíris, menos o falo. Então o falo eles não encontram, de jeito nenhum. E aí acontece a grande deusa. Você observa o que ela é poderosa. Que através dos pedaços do marido, ela vela ao luar, a luz da lua. Lua não tem luz, mas você entendeu, né? Luar. Ao luar, ela começa a velar o marido, a fazer os rituais amorosos, rituais para fazer com que o espírito de Osíris possa estar próximo do corpo. Porque o que acontece, gente? Para os egípcios, o corpo físico é uma coisa sagrada, matéria muito sagrada. E se não tiver o corpo para fazer o ritual de passagem, o espírito de Osíris iria vagar para a terra, ia ficar vagando para lá e para cá, para lá e para cá. E ele não conseguiria fazer a passagem para o mundo espiritual. E aí, o espírito de Osíris volta ao corpo através das magias que a deusa Ísis faz nesses rituais. Então, Osíris é o deus que teve essa experiência da vida, foi para o submundo e ressuscitou.
ele volta novamente. Mas quem quem auxilia toda essa passagem é a própria esposa e irmã, Ísis. Então, depois vocês observam que após a ressurreição de Osíris, ele fica com o aspecto esverdeado. Vocês podem ver nas imagens na internet. Tá? Ele fica com o aspecto esverdeado porque mostra que ele teve essa passagem do submundo para a vida novamente, para a luz. E quem faz essa transmutação, quem é a protagonista dessa transmutação, é Ísis, que através da noite, ela puxa o seu irmão Osíris para a luz, para a vida, para a matéria. Enfim, após todo esse ritual, ele volta à vida, eles conseguem fazer algo milagroso, que é ter a fecundidade, fecundar Ísis sem o falo. Ou seja, a gente já observa que Horus, que é filho dos dois, de Osíris e Ísis, nasce sem o contato da matéria. Esse é o tchan da questão. Então, Horus é algo, vem do milagre, vem de um milagre, algo intocável. Os dois não tiveram o sexo como já esperado. Ocorreu um milagre. E aí, o que acontece? Horus é o deus que vai retomar Buzíris, vai tirar o trono do seu tio Sete, e eles vão se gladiando até que Sete retira um olho do Horus e corta em 8 pedaços. Tá vendo? Você percebe que o Sete gosta de esquartejar, né? Mas isso é tudo uma simbologia. 8 pedaços, mas quem acha, né, quem acha os pedaços do olho se eu não me engano, deixa eu ver aqui na minha colinha, Anubis. Anubis encontra encontra somente 7 pedaços. E a gente observa que o 8 vezes 8 dá 64. E o 64 é um número sagrado. Ele é um número sagrado, o número da perfeição, né? É o emblema da perfeição. É o contato entre a matéria e o espírito. E harmônico, ele é a própria perfeição. E tudo tem um significado. Enfim, depois da retomada, Ísis vai reclamar, porque ela é dessas. Ela vai lá reclamar para Geb, pro pai, e fala assim: Geb, meu pai, o Osíris morreu, Sete matou o próprio irmão, mas existiu 72 cúmplices que também esquartejaram o meu marido. E esse 72 também é um número sagrado. Enfim, mas aí é história para dar e vender, tá? Qual que é a moral? Depois disso, Osíris, ele passa a ser a primeira divindade a ser o juiz. Porque os egípcios acreditavam que após a passagem da sua morte, quem estaria julgando se o antigo egípcio, né, fez coisas boas ou coisas ruins, era o próprio Osíris. Então, ele é o juiz da questão. Então, após essa mitologia, as coisas mudaram no próprio Egito. Então, teve essa mitologia entrou e enraizou na política do Egito e tudo mais. Mas o que eu quero falar com o que tem a ver
com a carta da sacerdotisa. Quem já vai pegando, já vai entendendo. O que eu quero falar das cartas? E o que tem a ver com o mito da Ísis? O que acontece? Isso é um pouco mais história. As sacerdotisas da Ísis, elas possuíam um véu que tampava os seus olhos. Por quê? Porque quem era a sacerdotisa da Ísis era mulheres que desenvolviam elas previam o futuro. Então, quem adorava muito Ísis, as sacerdotisas, elas tinham esse dom de ver o futuro, né? Então, ela é uma deusa, a Ísis, ela é uma deusa da lua, uma deusa lunar também. Eu tinha falado de Hécate, mas a Hécate, ela tem um outro arquétipo. Aqui, ela é uma deusa lunar diferente também, tá? Ela é uma deusa lunar com o arquétipo da magia, da transformação, tá? Da transformação. E vocês percebem que ela brilha na mitologia quando as coisas estão ruins. Porque até então, era o masculino reinava. Vocês entendem? O masculino reinava. Então, antes, quem reinava era o Osíris. Ela também reinava, mas conta-se mais dele. Depois, toma o trono é Sete que reina. E aí, quando as coisas estão péssimas, ruins, que o marido tá morto, o Sete tá tocando o puteiro lá, tá fazendo o Deus e o mundo de caos. O que acontece? Aí entra Ísis. Aí entra a deusa da lua. Aí entra a deusa que pega todo esse problema, todo esse caos e transmuta. Ah, mas não é Osíris que é o deus da transmutação? Sim, da passagem. Mas ela também tem um papel muito, muito importante. E a carta da sacerdotisa, vocês observam que tem a lua aqui, tá? A lua aqui, as 3 luas aqui, também falando de Hécate, mas aqui a lua, todos os tipos de lua e tal. O que acontece? Ela utiliza esse lado lunar, essa noite a seu favor. Entende? Ela utiliza esse arquétipo da noite para transmutar, para tirar seu marido do limbo, para tirar seu marido do submundo e trazê-lo à luz. Entende? Então ela tem essa capacidade de trazer o que está enterrado, e aqui na mitologia, literalmente, o que está enterrado, à luz. Mas muitas vezes a sacerdotisa ela é considerada como uma mulher sombria, não, misteriosa, calada, fica quieta, muda. Lógico, vai falar para todo mundo qual que são as magias dela? Lógico que não. Mas até esse mistério tem um propósito. Nos livros falam que ela é uma deusa misteriosa. E é mesmo. Todas as grandes deusas lunares, ela tem esse papel do mistério. E somente aqueles que realmente se aprofunda nesse sagrado é que tem informações, mas que carrega essa informação para si, né? Ela internaliza essa informação para si. Então, a sacerdotisa, quando cai de uma forma positiva, você pode observar que existe para o consulente, de uma forma positiva, tá? Tem também seu lado negativo, mas para o consulente, ele tem um poder ali
um poder ancestral, tem um toque ali de mediunidade. A carta da Lua, quando ela tá positiva, é a pura ancestralidade. É o puro psique para a espiritualidade. Por isso que a maioria das pessoas que não estão saudáveis mentalmente e espiritualmente, a maioria das cartas que caem quando é lua é porque tem alguma coisa ruim. É porque a pessoa tá viajando no mundo da lua, é porque a pessoa ela não tá muito, o seu psique tá abalado, né? Ela não tá em ordem, não tá nos trilhos, né? Então, só que quando você observa que todo o jogo tá positivo, você também sente que aquela carta ela não tá negativada através dos jogos e tudo, você tem esse toque de Ísis. Entende? Você observa a pessoa nem ela às vezes sabe, porque é tão misteriosa que nem ela mesmo sabe. Mas ela tem esse poder, esse arquétipo carregado nela, da transformação do que é negativo, não é negativo, né? O que tá ali no submundo, do seu inconsciente, e ela consegue trazer à luz. É fácil? De jeito nenhum. Eu não disse que é fácil. Nem sempre as pessoas querem saber a verdade, né? Não é fácil você lidar com o submundo. Mas é um poder muito grande. Eu falo que quando você cai sacerdotisa, me dá até um negócio aqui, porque vem muito da ancestralidade, vem muito desse arquétipo. E eu acho que Ísis contribui muito para o entendimento dessa carta. E qual o papel de Sete? Ah, mas o Sete é aquele deus do caos, é o deus... Gente, se não fosse Sete, se não fosse o Sete para trazer essa desordem, como que ressaltaria os deuses Horus, Osíris e Ísis? Se não, até hoje, se não tivesse o Sete, até hoje teria lá o Osíris governando, não saberia o que era o submundo, não saberia que ele era possível fazer a ressurreição. Aí, até hoje, a Ísis estaria lá governando do lado de Osíris, e também ela também não saberia que ela era a rainha e a deusa da magia, da transmutação também, que ela utilizaria as luzes lunares. Entende? Então, ele é importante, ele traz o caos para ressaltar a ordem. Gente, esse aqui é um papel, esse é um papel importante. O caos, ele é importante para ressaltar a ordem. Porque senão, nem a própria ordem saberia do seu poder. Então, tem esse arquétipo, por isso que Geb e Nut se juntam. E como que Geb e Nut, que é uma coisa, né? O céu e a terra se juntam e nasce os quatro e um tá contaminado? Como que eles não saberiam que estaria contaminado? Não é contaminação, é a lei. É a lei. É necessário esse arquétipo também para trazer, para ressaltar o que é a ordem, para ressaltar a essência de cada Deus e que existe dentro de nós. Então, quando a gente está abalado, quando a gente está em desordem, é Sete entrando, tocando tudo, tocando todas as desordens possíveis, para que a gente consiga ressaltar os deuses que existem dentro de nós, para trazer a ordem. E a gente entender que existem esses deuses, pra gente entender que existe Ísis do nosso lado, pra gente entender que existe um Osíris aqui, que transmuta, que muda e que renasce. E para ter o Horus, ter a coragem de voltar à estabilidade. Bom, pessoal, essa é só uma leve discussão. Espero que vocês gostem.